A sua máquina Lanofix em conjunto com a Frontura tem os seus recursos dobrados, e tanta coisa assim não pode ser abordada superficialmente. Portanto, hoje eu vou mostrar para você os pontos básicos da Frontura. E se é isso que você estava procurando, eu te espero logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou mostrar os pontos básicos que a Frontura faz. Entretanto, eu já tenho que deixar bem claro para você que a Frontura vai muito, mas muito além de só fazer barras e acabamentos. Portanto, se você utiliza a Frontura só para isso, entenda que você está subutilizando um equipamento de grande utilidade e de grande capacidade produtiva. Veja, você é capaz de fazer uma peça inteira na Frontura, seja ela canelada, e hoje eu vou mostrar os canelados, seja ela em ponto perlé, ponto inglês, e como é muita coisa para abordar, como eu já disse lá no começo, isso tudo vai ser dividido em alguns vídeos aqui no canal. Então, como já é tradição aqui no canal, vamos ao detalhe. Eu vou apresentar então as alavancas e os botões que a gente utiliza para fazer barras. A gente vai utilizar as alavancas laterais, eu vou utilizar também a alavanca de tecido, na posição do tecido deslizado, em conjunto com as alavancas laterais. Eu consigo escolher entre tecer ou não tecer as agulhas que vão estar na posição B. Quando eu coloco uma das alavancas na posição de bolinha, eu sei que se eu movimentar o carro para o lado que está a alavanca na bolinha, em conjunto com a alavanca de tecido, eu não vou tecer as agulhas da posição B. E, do outro lado, se eu tenho ela na posição de triângulo, independente da alavanca de tecido estar na posição deslizado, se essa alavanca aqui está no triângulo, da esquerda para a direita, eu vou tecer as agulhas que estão na posição B. As alavancas de chamada automática, que são essas daqui, sempre na posição 2, ou seja, sempre para tecer as agulhas que estão na posição D. Já no carro, a gente também mantém as alavancas de chamada automática na posição 2, sempre, e a gente vai utilizar, para escolher entre tecer e não tecer as agulhas que estão em posição B, a gente vai utilizar os botões de desenho, que tem duas posições, 0 para não tecer as agulhas da posição B e 1 para tecer as agulhas da posição B. A alavanca de recolhido, ela vai permanecer na posição de meia seta, que lembra uma agulha. Essa posição de meia seta vai sempre tecer em ponto meia, ou, se estiver no 0, não vai tecer nenhum ponto, nenhuma agulha. Se eu estiver movimentando o carro da esquerda para a direita e essa alavanca está no 0, essas agulhas que estão na posição B não vão tecer. E é claro, os dois botões de tensão, que no caso da Lanofix vai de 0 a 10, tanto na máquina quanto na Frontura. Já na Frontura nós vamos utilizar a alavanca de meio passo, que tem duas posições, a alavanca eu chamo também de PH, né? Alavanca PH, e a gente vai começar fazendo 1 por 1 na posição P, e o manípulo de oscilação a gente também vai utilizar durante esse vídeo, mas inicialmente a gente vai deixar ele na posição 5, porque eu vou começar com o ponto 1 por 1. Isso daqui a gente utiliza durante o vídeo para as barras que precisam de deslocamento no seu arremate, ou seja, quando eu estiver fazendo as primeiras carreiras da barra, eu vou utilizar sim o manípulo de oscilação. Então hoje a gente vai ter os pontos básicos, e eu vou começar então com 1 por 1. Eu vou começar então a mostrar para você a barra 1 por 1. Então, só para recapitular, a gente vai estar com os dois botões na posição 1, as duas alavancas laterais na posição do triângulo, a alavanca de tecido no jersey e a alavanca aqui do recolhido sempre na posição de meia flecha ou na posição que lembra uma agulha da máquina. Isso aqui é o padrão para começar qualquer barra. Outra coisa importante também é a regulagem. A primeira carreira sempre na regulagem 0. Ah, mas o fio comporta uma regulagem maior. Lembra que você está fazendo o arremate. A parte mais elástica que tem que ficar e que tem que segurar essa elasticidade é a primeira carreira. Portanto, como ela faz um zigue-zague entre as agulhas, quanto mais apertado, melhor. Não vai ficar repuxado quando tirar da máquina e não vai ficar embabadado. Eu também vou mostrar hoje aqui, mais para frente, o corte e separação. O princípio do corte e separação, que serve inclusive para fazer trabalhos em série. E eu vou mostrar agora, já no ponto 1 por 1, como que é que funciona essa técnica de corte e separação. Para começar, a gente vai colocar aqui algumas agulhas em posição de trabalho. Eu vou colocar 30 agulhas de um lado e 30 agulhas do outro. E eu vou selecionar essas agulhas com a régua de seleção 1 por 1. Começo pela segunda agulha sempre. E eu vou voltar essas agulhas em 1 por 1 para a posição de trabalho. Na Frontura, como eu sempre começo selecionando da segunda agulha, eu vou subir uma agulha que fique no meio
dessas duas, das duas primeiras, e eu venho selecionando, até que fique uma agulha para fora. É o correto de deixar, porque daí eu vou completar os pontos que estão aqui na máquina. A agulha da beirada, ela voltou para a posição fora de trabalho. Então, para que eu tenha 60 pontos, que foi o que eu coloquei inicialmente, eu preciso completar esse ponto aqui. Outra coisa importante, se eu começar selecionando da segunda agulha para cá, essa agulha ela vai sobrar desse lado. Como eu estou com as agulhas em suspenso, eu não começo com elas em suspenso, eu vou deslizar o carro da máquina de um lado para o outro para que eu consiga alinhar as agulhas, todas elas, em posição B, tanto na máquina quanto na frontura. O que eu vou mostrar para você agora é exatamente o arremate do ponto 1 por 1. E na sequência, já vou mostrar como é que funciona o corte e separação. E aí o corte e separação para todo tipo de barra vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então eu coloco o fio no guia-fio, regulagem no 0, as alavancas estão como eu programei no começo, e eu vou fazer uma passada do carro. Eu acredito que dê para ver daí. As agulhas, elas estão dispostas alternadamente, ou seja, quando eu passo o fio, forma um zigue-zague. É isso aqui que tem que formar, esse zigue-zague tem que ser perfeito, não pode ter agulha falha, e é assim que a gente vai começar o ponto 1 por 1 com sucesso. Eu venho com o contrapente de montagem, eu vou tirar o arame, tem um arame dentro dos dentes do contrapente, e eu vou colocar sempre centralizando o meio do contrapente com o meio da máquina. Eu venho por baixo, coloco o contrapente, coloco o arame, vou até o fim, e aí está suspenso o contrapente de montagem, e eu venho com um peso e coloco no pente de montagem, nos buracos do pente de montagem. Eu vou segurar a ponta do fio, e aí eu venho para programar o carro. E aí depois dessa primeira carreira, eu vou fazer 3 carreiras alternando o tecimento entre a máquina e a frontura. Como eu vou começar com a máquina, eu vou ficar com 2 carreiras aqui na máquina e uma carreira na frontura. Então para isso, para tecer na máquina, eu vou utilizar as alavancas laterais em conjunto com a alavanca de tecido. Então, a alavanca lateral da esquerda fica na posição do triângulo, a alavanca lateral da direita vai para a posição de bolinha e a alavanca de tecido, que é do meio aqui do carro, vai para a posição deslizado. Então eu estou tecendo a primeira carreira na máquina, logo esta carreira na frontura não pode ser tecida. Então eu vou levantar o botão de desenho para a posição 0, significa então que eu vou ter uma carreira tecida na máquina e não vou tecer nenhuma carreira na frontura. Eu coloco o disco de regulagem do ponto, do tamanho do ponto, na regulagem 2, e aí eu vou tecer uma carreira que teceu só na máquina. Voltando o carro, eu tenho uma carreira que teceu só na frontura, e levando o carro novamente para o outro lado, eu vou ter 2 carreiras na máquina. Esse tipo de arremate ele é um pouco diferente do que está no manual da máquina Lanofix. Essa é uma técnica que a gente traz da malharia também. Essa carreira a mais aqui, em alguns casos, ela é utilizada para se colocar lastex. Como isso é um aprendizado um pouquinho avançado, eu não vou mostrar isso nesse vídeo hoje. Eu mostro aí num outro vídeo que eu fizer com a frontura, de repente, uma peça, para que vocês vejam a diferença. Quando eu começo com o corte e separação, eu fico um pouco livre da necessidade de colocar o lastex, porque quando eu faço com corte e separação, a beirada da barra fica muito mais uniforme. E aí, para tecer essa que seria a 5ª carreira, eu vou voltar os controles para a posição original, então o botão de desenho da frontura volta para o 1, essa alavanca lateral ela volta para a posição do triângulo e essa alavanca volta para o jersey. Coloco na regulagem 3, que é a regulagem da minha barra, e é essa carreira que vai fechar, ou seja, eu aqui estou tecendo simultaneamente com a máquina e com a frontura. E aí eu vou tecer algumas carreiras nessa regulagem, para a gente já mostrar na sequência o corte e separação. De qualquer forma, se você não quiser fazer o corte e separação, esses são os passos para fazer o ponto barra 1 por 1. Agora a gente vai começar a ver como é que funciona o corte e separação. Para que existe o corte e separação? Na verdade, ele vai garantir que a beiradinha do tricô, da barra que você está fazendo, seja muito, mas muito mais uniforme. Então se você já tem frontura, já usa, e está percebendo que sua barra está ficando ondulada na beirada, é por conta da maneira como a gente monta o ponto. Na malharia a gente não tem esse problema porque sempre, toda peça de malharia, quando a gente vai começar lá com frontura, a gente começa ela na separação
fazendo esse procedimento de corte e separação. Essa daqui é a separação e o corte é exatamente o seguinte. Eu vou levantar os dois botões de desenho da frontura para a posição 0. Neste caso, eu tenho uma carreira tecida só na máquina. Eu vou tecer mais uma e depois mais uma. Nesse passo, eu vou voltar os botões da frontura para a posição 1 e vou tecer uma carreira. Quando eu tecer essa carreira, significa que eu fechei aquelas 3 carreiras que eu teci só com a máquina. Agora eu fiz uma carreira tecendo simultaneamente a máquina e a frontura. Aqui eu vou cortar o fio, eu vou subir novamente o botão de desenho da frontura para a posição 0, ambos, e eu vou passar uma carreira derrubando o ponto da máquina. Não tem problema isso, não vai despencar tudo, desde que você coloque os 2 botões de desenho da frontura na posição 0. O que acontece? Os pontos da máquina, eles caem. E a partir daqui, eu venho e repito exatamente o mesmo procedimento, só que daí com o fio do trabalho. Então eu volto os botões e as alavancas da máquina e da frontura para a posição que a gente usa para tecer a primeira carreira. Eu vou colocar o fio aqui de outra cor. E eu vou tecer uma carreira. Eu tenho aqui o zigue-zague feito entre as agulhas da máquina e da frontura. Geralmente eu dou uma puxadinha no fio aqui da separação. E eu vou fazer exatamente o arremate como eu fiz da última vez. Eu vou colocar essa alavanca que já está na posição de triângulo, botão de desenho no deslizado ou no SJ, algumas máquinas têm o nome SJ, e a alavanca lateral da direita eu vou colocar na posição de bolinha. O botão de desenho da frontura da esquerda vai para o 0. Então, só para recapitular, a gente vai tecer uma carreira na máquina e não vai tecer na frontura nessa primeira passada do carro. Como estava na regulagem 0, eu coloco na regulagem 2 para fazer o arremate. Uma coisa importante, as regulagens elas são de acordo com o fio que você está usando, tá? Eu estou usando 2 fios aqui industriais, que já estão enrolados juntos, que é que eu desmanchei, isso aqui também é separação para mim, e aí eu estou usando esse fio. Mas se eu usar um fio mais grosso, precisa aumentar essas regulagens. Começa sempre no 0, mas o arremate muitas vezes precisa aumentar, de repente para uma regulagem 3, se você estiver fazendo aí a barra na regulagem 4. Então eu vou fazer o arremate, ambos na regulagem 2, 1, 2 carreiras, 3 carreiras, volto todas as alavancas e botões para a posição que estavam, e então eu vou fechar essas carreiras do arremate. Coloco na regulagem 3 e fecho. A partir daqui, eu vou tecer algumas carreiras e vou tirar o tecido da máquina para mostrar como que a gente elimina a separação nesse caso. Depois de tecido aí umas carreiras, eu vou cortar o fio, porque eu vou tirar da máquina o trabalho, para que vocês vejam como que é o esquema de corte e separação e como que a gente tira a separação depois de ter sido o corte e separação. Então aqui eu tenho a separação, que é o amarelo que eu comecei, e os pontos da barra. A uniformidade maior neste caso aqui, ela se dá por conta justamente disso daqui. O fio, ele não está preso no contrapente, que tem uma largura fixa. Ele está preso já, o fio do trabalho no caso, em algo que tem elasticidade. Então aqui eu já consigo entender que fica um melhor acabamento justamente por conta disso. Para tirar a separação, eu vou procurar o lado que está a ponta, que neste caso é esse lado aqui. Eu venho com a tesoura do outro lado. Vou cortar essa primeira laçada, tomando cuidado para não cortar o fio vermelho. Cortei o amarelo. E eu vou puxar. Vou prender aqui para não cair. E eu vou puxar o fio da separação, que é aquela carreira mais larga, a última próxima do vermelho, né? E aí a gente vai vendo que vai saindo, ó, a separação. E eu tenho uma barra, que ela é muito mais uniforme do que se fosse feita direto no pente de montagem. Agora eu vou mostrar para você a malha cheia. O que é a malha cheia? É exatamente igual ao que é feito para o 1 por 1, só que a gente vai utilizar todas as agulhas da máquina. A alavanca de meio passo ela tem que estar na posição H obrigatoriamente, porque senão as agulhas elas vão bater uma na outra, você vai acabar perdendo um monte de agulha. E aí a gente vai colocar as agulhas da frontura também, todas elas dispostas, lembrando que tem que ficar uma para dentro e uma para fora do tricô. Como está com as agulhas em suspenso, eu vou passar o carro para alinhar elas em posição B. Então eu vou colocar o fio, coloco na regulagem 0,
sempre que for começar a barra na regulagem 0, coloquei o fio e eu venho na regulagem 0, como eu já disse, tecendo o zigue-zague, que é natural aí de todo ponto sanfonado. E aí, nesse caso, eu tenho todas as agulhas da máquina e da frontura. Zé, mas isso é utilizado para barra? Não, isso daqui a gente pode utilizar para fazer um tecido mais grosso do que o que a máquina faz. E aí a gente tem, além de um tecido mais grosso, nós temos uma malha mais fechada. E a gente chama de malha cheia porque eu estou trabalhando com todas as agulhas da máquina e da frontura. Tanto que dentro de malharia, o nome do ponto meia é meia malha. A malha cheia, como eu estava dizendo, ela é utilizada para fazer determinados tipos de tecido. Dá para fazer tipos de acabamento, que a gente faz tiras de acabamento. Depois de colocado o peso, a gente vai colocar a alavanca de tecido no deslizado ou no SJ, alavanca lateral da direita na bolinha, botão de desenho da esquerda na frontura, na posição 0. Vai tecer a primeira carreira na máquina, a segunda na frontura e a terceira na máquina. Eu não mudei a regulagem, mas é bom ter mudado para a regulagem 2, mas eu já vou passar também para a regulagem 3, aqui direto, lembrando que aqui era para fazer na regulagem 2 essas 3 carreiras, tá? Então antes de voltar com o carro da máquina, a gente coloca as alavancas na posição original que elas estavam e vai tecer essa primeira carreira, que ficou meio dura de tecer por causa da regulagem que eu usei, aí da malha cheia. A malha cheia, ela é um ponto que é um pouco mais difícil de tecer, tá? Porque imagina que você está usando aí o dobro de agulhas e fazendo o mesmo movimento, e são 2 carros se movimentando com todas as agulhas. Então ela é um pouquinho mais dura de tecer, sim. Uma coisa importante de eu falar, e vou aproveitar agora, vocês estão vendo que eu estou colocando um peso só. O peso na frontura ele é distribuído de acordo com a largura que você está trabalhando. Então aqui, com, sei lá, deve ter uns 40 pontos aqui, não precisa colocar mais do que um peso. Se eu estiver trabalhando com 100 pontos, 2 pesos ou até 3 são suficientes. Se eu estiver trabalhando com a máquina inteira, dependendo do fio, dependendo do tipo de ponto que eu estou fazendo, eu vou precisar colocar os 5 que acompanham a frontura, ou 4, ou até mesmo 3. Então peso não existe uma regra, não dá para dizer, vai usar 2 com tantos pontos, 3 com tantos, 4 com tantos. Você vai sempre considerar as variáveis, e as variáveis são tipo de ponto, o fio que você está utilizando, a regulagem que você está utilizando, como que é que sua máquina se comporta para tecer. Então tem máquina que pede mais peso, tem máquina que pede menos peso. Então eu vou tecer mais algumas carreiras com o ponto malha cheia. E aí eu vou tirar para que você veja como que é esse ponto. Tira o peso, porque senão cai no pé. E eu tenho aqui o ponto malha cheia, que tem avesso e direito iguais, e que trabalha com todas as agulhas da máquina e da frontura. Tirar ele do contrapente. E a gente tem o ponto malha cheia, trabalhando, como eu já disse, com todas as agulhas da máquina e da frontura. O próximo ponto que eu vou mostrar para você é o ponto circular ou ponto tubular. A gente vai utilizar a mesma montagem de agulhas que a gente utiliza para fazer a malha cheia, só que o jeito de arranjar os botões e alavancas da máquina é um pouco diferente. Ele vai permanecer naquela programação que a gente faz para fazer as carreiras de arremate. Para fazer o tecido tubular, eu vou colocar algumas agulhas em posição de trabalho. Eu não preciso começar na regulagem 0. Coloco o contrapente. Vou colocar o peso. E aí eu venho com a programação de teclas igualzinho eu faço no arremate, certo? E eu vou seguir aí na regulagem 3, tecendo sempre uma carreira na máquina, uma carreira na frontura. Uma na máquina, uma na frontura. Vou parar o carro aqui no meio só para você ver como é que é. Então a alavanca lateral na posição, a alavanca da esquerda na posição de triângulo, a da direita na bolinha, deslizado na alavanca de tecido, botão de desenho da frontura no 0 e no 1. E aí assim eu vou tecendo sempre até eu conseguir chegar no comprimento de tecido que eu quero. Então o tecido tubular, a gente chama ele assim porque ele forma um tubo. Vou descer aqui a frontura. Eu tenho ponto meia na máquina, ponto meia na frontura. Aqui ponto tricô, que é o que está aparecendo, porque sempre aparece o avesso pra gente na máquina. E ele vai formar aqui como se fosse um saquinho, tá?
Então eu vou voltar para a posição de trabalho, vou conectar o carro. Eu vou aumentar um pouquinho a regulagem porque ele está pedindo. E eu vou tecer mais algumas carreiras para tirar da máquina e mostrar para vocês. Eu vou cortar o fio. Coloco máquina e frontura para tecer essa carreira para eu tirar as duas de uma vez, senão é ruim de tirar o tecido tubular. E eu tenho aqui o tecido tubular, que eu comecei aqui na regulagem 3, então ele dá uma apertadinha. Coloquei na regulagem 4 para tecer. Isso aqui, na verdade, gente, é para mostrar que existe alternativa, tá? De fazer o tecido tubular. Quando a gente vai fazer um acabamento, ou quando eu for ensinar a fazer o acabamento com tecido tubular, eu vou mostrar qual que é a regulagem para o fio que está utilizando e etc. Esse vídeo é para mostrar quais são os pontos básicos que a frontura consegue fazer. Agora a gente vai para a barra 2x2. A gente vai selecionar as agulhas em 2x2, ou seja, 2 em trabalho e 2 fora. E isso eu vou fazer tanto na máquina quanto na frontura. Eu não tenho a régua de seleção, ainda vou fazer uma régua para essa máquina, que facilita bastante, né? E eu vou colocar a alavanca de meio passo na posição H, lendo sempre a escala H, eu vou colocar a oscilação da frontura na posição 4. Isso para começar esse tecido, porque a gente vai ter que deslocar ele para que ele fique com o aspecto que a gente quer. Então eu vou selecionar as agulhas da frontura cruzando com as agulhas da máquina. Eu vou colocar no meio dessas duas agulhas da máquina uma agulha da frontura. E aí a próxima agulha vai ficar do lado esquerdo do grupo de agulhas da máquina. Eu vou pular 2 agulhas, coloco 2 em trabalho, 2 fora, 2 em trabalho, 2 fora. E isso eu vou até o final fazendo essa seleção. Passo o carro 2 vezes para alinhar as agulhas. E aí eu vou pegar o fio. Regulagem 0, todos os botões e alavancas, como sempre, tem que estar para tecer dos dois lados. Regulagem 0 nos 2 carros. E aí eu formo o zigue-zague do 2x2, que é um pouquinho diferente. Então um zigue-zague, uma perninha puxada, um zigue-zague, uma perninha puxada. E isso vai até o final. Coloco o contrapente e os pesos. Eu vou então colocar aqui na regulagem 2, nos 2 carros. Eu vou deixar a alavanca lateral da esquerda da máquina na posição do triângulo. A alavanca de tecido na SJ, a alavanca direita na bolinha e o botão de desenho da frontura da esquerda no 0. Vou passar aquelas 3 carreiras. Só que neste caso aqui, eu vou passar só 2. E eu já vou começar a movimentar um passo a frontura para o lado. Então já venho aqui e coloco na posição 5 da escala H. Passei mais uma carreira e aí eu vou fechar. Então eu volto os botões e alavancas para a posição original, coloco na regulagem 3 e eu vou fechar. Para ficar as colunas do canelado alinhadas, centralizadas, eu vou colocar na posição P, porque eu tenho as agulhas aqui, elas estão alternadas, tá? Elas não entram em contato uma com a outra. Vale reforçar que esse canelado 2x2, ele é para fios mais grossos, né? Que ele precisa de espaço maior aí para tecer. E a gente vai cortar o fio. Vai tirar o peso. E aqui eu tenho o canelado 2x2. Com um acabamento aí que vai ficar melhor, obviamente, com um fio mais grosso, né? Aqui embaixo. Mas é esse o acabamento do canelado 2x2. No canelado 2x1 a gente vai começar na frontura, posicionando a alavanca PH na posição H e a oscilação também na posição 4. A seleção de agulhas aqui que é diferente. Eu vou selecionar 2 agulhas em trabalho e uma fora. 2 em trabalho e uma fora. E eu começo do mesmo jeito que a 2x2 aqui. Eu vou intercalar no meio das agulhas da máquina, passa uma agulha da frontura. Eu vou colocar 2 em trabalho e uma fora. E assim eu vou até o final. Tá? Eu vou passar o carro 2 vezes para alinhar as agulhas. Coloco todos os 2 carros na regulagem 0, os botões de desenho no 1, alavancas laterais no triângulo, alavanca de tecido no jersey. Eu vou colocar o fio, vou passar uma carreira. O zigue-zague que forma aqui é muito parecido com o anterior, só que tem o zigue-zague e a perninha que forma, ela é menor, porque as agulhas estão mais próximas uma das outras. Então a gente vai pegar o contrapente, e aí eu vou programar a máquina sempre do mesmo jeito. Essa alavanca no triângulo, alavanca de tecido no deslizado,
a alavanca lateral direita na bolinha e esse botãozinho de desenho aqui no 0. Regulagem 2 nos dois carros. 1, 2, 3 carreiras. Eu vou fechar, voltando os botões para a posição original. Regulagem 3. 1 carreira. E agora eu vou fazer a oscilação na escala H para a posição 5. Então eu vou deslocar a frontura para a esquerda. E a partir daqui eu vou tecer a barra 2x1, que é muito utilizada para barra mesmo e também muito utilizada para fazer acabamentos laterais. Acabamento do decote, porque ele é mais encorpado esse ponto. Eu vou tecer algumas carreiras para mostrar para vocês como é que fica o ponto. Vou cortar o fio. Passei o carro. E aí eu tenho aqui o acabamento em 2x1, que se tivesse sido feito com o corte de separação ficaria muito melhor, mas a gente dá para reparar que ele é mais encorpado que o 2x2. A barra 3x3, que tem duas formas de fazer, a gente vai selecionar a partir da segunda agulha em 1x1. E aí, para dar continuidade então com a barra 3x3 ou canelado 3x3, a gente vai precisar da agulha de 2 orifícios. Por quê? A gente vai transferir os pontos da frontura para a máquina e da máquina para a frontura. Então aqui eu transferi um ponto da frontura para a máquina e eu vou transferir agora um ponto da máquina para a frontura. Quando a gente começa com 1x1, fica meio que automático. Então aqui eu já tenho 3x3. Vou fazer mais uma vez. Então aqui eu tenho 3, 3 e 3. E eu vou fazer aqui mais um 3x3. E isso pode ser uma barra ou pode ser o canelado. Para a gente aumentar o número de pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir uma agulha para a máquina, mais uma agulha para a máquina. Então eu vou ter 5 agulhas na máquina e 2 agulhas eu vou transferir também para a frontura. Então eu vou ter 5 por 5. Eu tenho 5 aqui em cima, 5 pontos por 5 na frontura. Se eu continuar sempre passando essas 2 agulhas para cima e essas 2 agulhas para baixo, eu vou ter essa combinação de 5 por 5. Nessa brincadeira aqui, eu consigo fazer combinações de mais pontos. Por exemplo, se eu quiser fazer 7, eu vou transferir 3 agulhas. Por que eu falo 3 agulhas? Porque eu estou completando os 7 pontos na máquina. Como são pontos ímpares, da mesma forma eu consigo fazer com 9 pontos, com 11 pontos e assim por diante. Tudo depende de como você quiser fazer o teu canelado na peça que você vai fazer. E aí o canelado entra naquilo que eu digo, a frontura não serve única e tão somente para fazer barras. A gente consegue fazer peças caneladas. E aí a base do canelado de número ímpar é essa que eu estou mostrando para vocês. A gente vai aumentar a regulagem por 4, porque quando a gente está trabalhando com canelado, precisa ser uma regulagem maior do que a gente estiver fazendo uma barra. E a gente segue a partir do ponto 1 por 1, já fazendo o canelado. Vou cortar o fio, vou tirar o peso, o carro de um lado para o outro, e aqui eu tenho o canelado 3x3, 5x5 e o 7x7. E aí, você que está assistindo o vídeo, está gostando? Você já é inscrito no canal? Lembra que se tiver aqui embaixo inscrever-se no botão vermelho, basta você clicar nesse botão vermelho para se inscrever no canal. Se já tiver um botão cinza escrito inscrito, você não precisa fazer nada, você já está inscrito no canal. E outra coisa muito importante, não esquece já antes do vídeo terminar de deixar o seu like aqui, não esquece de curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo assistido por muitas pessoas, que essas pessoas estão gostando, e aí o YouTube recomenda para mais pessoas o meu vídeo. Então não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e, é claro, aquela curtida no vídeo. Quando a gente pretende fazer uma barra 3x3, existe a maneira anterior que eu já mostrei para começar a barra no 1x1, ou existe o que eu chamo de 3x3 direto. O 3x3 direto ele é mais ou menos como a barra 2x1. Então eu vou deixar 3 agulhas em trabalho e vou baixar 2. 3 agulhas em trabalho, baixo 2. Então a seleção de agulhas é 3x2, mas a aparência que a gente vai ter é de 3x3. Por quê? Eu vou ter 3 na máquina e 3 na frontura,
intercalados por 2 agulhas fora de trabalho. Chegou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha da frontura entre a primeira e a segunda agulha que está em trabalho na máquina. E aí eu venho com mais 2, então eu vou ter elas intercaladas aqui. Por isso que eu tenho que começar esse ponto na oscilação 3 da escala H. Porque eu vou deslocar 2 vezes a frontura para a esquerda, para que forme o ponto da maneira correta. Então, terminando a seleção aqui, já está na oscilação 3, a alavanca de meio passo no H, e a gente vai selecionar as agulhas, que é uma regra de seleção também que eu pretendo fazer, porque não tenho dessa máquina para fazer esse tipo de seleção, é sempre manual. O que eu não acho muito também trabalhoso não, tá? Porque geralmente a gente está fazendo uma peça, e aí se for uma peça contínua, a gente usa o corte e a separação para fazer peça em série, né? Passo os carros 2 vezes, regulagem 0, e aí eu vou colocar o fio. Uma carreira, e aí a gente tem um zigue-zague de 3 agulhas e uma perninha. Zigue-zague de 3 agulhas e uma perninha. Vou fazer a programação que a gente já está aí sabendo já. Regulagem 2, lembrando que a regulagem é por conta do fio. Faço 3 carreiras, que é o arremate. Antes de fechar o arremate, eu vou oscilar a frontura para a esquerda 1 passo, e aí eu fecho. Volto as alavancas para a posição, regulagem 3 para a barra, fechei. Aqui ainda vai ter intercalado uma agulha na outra. Se eu movimentar mais uma vez para a esquerda, a hora que eu passar o carro agora, eu vou ter as agulhas divididas certinho, 3 tecendo na máquina e 3 tecendo na frontura, com um intervalo de 2 agulhas. Vou cortar o fio e tiro da máquina o canelado direto 3x3 para uma barra. Então assim, se eu estiver fazendo isso aqui para uma barra, o melhor jeito de fazer, pelo menos eu acho, é esse aqui. Se eu estiver fazendo uma peça canelada 3x3 inteirinha, aí eu uso o método que eu ensinei anteriormente. E se você aí está se perguntando, mas José, como é que eu consigo apoiar o seu trabalho financeiramente? Lembre-se que eu participo da plataforma Apoia-se. O meu link lá na plataforma é o apoia.se, né, apoia-se/tricotando com o Zé. O link vai estar na descrição. Lá você consegue apoiar o meu trabalho a partir de R$5 por mês. E as pessoas que colaboram com R$10 ou mais têm os nomes citados aqui no canal. Então não esquece, vai estar na descrição do vídeo o meu Apoia-se para que você possa contribuir financeiramente com o meu canal. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui em cima você encontra os 7 pontos que consegue fazer com a Solanofix utilizando cartelas, e aqui embaixo a montagem da frontura na máquina e também a regulagem da frontura. Então, ficamos por aqui hoje, até semana que vem, tchau!